Hoje é comemorado o Dia Nacional do Ciclista e aqui na capital a quantidade de ciclovias mais que dobrou desde 2016. Vamos acompanhar no telão aqui, ó, os dados dessa malha cicloviária, assim chamada. Calçada compartilhada, 8,49 quilômetros. Ciclofaixa, que é aquela que divide efetivamente com os carros, quase 61 quilômetros. Ciclorrota, 52,9, né? Ciclovia mesmo, 43,4 quilômetros, que é aquela separada, a exemplo que nós temos na Beira-Mar Norte, por exemplo, né? Malha total, então, somando, 165,77 quilômetros. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o Michel Mittman, que é secretário de Mobilidade aqui na capital, para trazer um pouco mais de informações, um novo comportamento da capital catarinense em relação a esse benefício de acesso aos ciclistas, que também dá mais segurança e outros assuntos. Secretário, obrigado por estar conosco. É um ponto ganho para a capital catarinense, muita gente repara nisso logo que chega por aqui, né? Exatamente, Polito. Primeiro, cumprimentar todo o público, ouvinte aí do importante canal de divulgação da mobilidade, que tem se tornado, toda a mídia em geral, acho que comprou, entendeu a necessidade da mobilidade ativa, entre eles a bicicleta, né? E hoje é um dia especial para a mobilidade da bicicleta, né? Entretanto, secretário, há pontos questionáveis. Por exemplo, os comerciantes do Estreito recentemente escreveram até carta de críticas à ciclofaixa especificamente, que foi colocada na Flúvia Dulce. Local de muita movimentação de carros, as pessoas habituadas a estacionar para frequentar o comércio, sendo que logo na paralela, na própria Beira-Mar Continental, há uma ciclovia disponível. Por que foi tomada a decisão de implantar ali? Que tipos de estudos foram feitos? Ou a população foi ouvida para que fosse colocada dessa forma? Veja bem, Polito, a alteração que se deu na Flúvia Dulce, ela ia ser feita com ou sem a presença da ciclofaixa ali, tá? Aquelas cerca de 36 vagas que foram retiradas, elas incomodavam também a fluidez geral do trânsito, incluindo fundamentalmente o trânsito dos veículos de transporte coletivo. Então, a retirada das vagas ia acontecer e foi colocada a ciclofaixa ali, tá? Ou seja, se aproveitou a oportunidade. Também está sendo feito adequações, está sendo feito um amplo projeto ali para a região do Estreito, com melhoria de passeios, criação de pontos de embarque e desembarque, que vai melhorar como um todo. De forma mais imediata, também pequenas intervenções que vão melhorar a situação de carga e descargas para os comerciantes, e há necessidade de uma adaptação ao longo do tempo. Uma coisa que a gente tem que entender em mobilidade, a gente não pode impor ao pedestre, ao ciclista, as dificuldades, ficarem com o ônus e com a dificuldade do trajeto. Ao veículo sempre é favorecido o menor percurso, né, o carro, enquanto o ciclista ele tem que optar ou ir por lugares mais distantes, como é o caso ali de fazer todo um movimento para a beira-mar e depois retornar. Em mobilidade, e aí os comerciantes vão começar a entender, tanto ali como em outros lugares da cidade, que os benefícios da bicicleta são diretos. Quando você coloca a bicicleta próxima aos pontos comerciais, você retorna mais efetivamente à atividade comercial. Isso não acontece do dia para a noite, ao longo do tempo vai ser visto que isso vai acontecer. A bicicleta ela tem que andar próximo dos comércios, tem que andar próximo da cidade e não longe. Ela não é simplesmente uma coisa de passeio. E a lei nos obriga, inclusive, a pensar a mobilidade ativa, pedestres e ciclistas, como prioridade em qualquer via. E é isso que a gente tem feito. Naturalmente, existem adequações e adaptações. A gente está ciente das dificuldades do comércio e estamos trabalhando agora ativamente para minimizar essa fase de transição e fazer um grande projeto de melhoria para o futuro, que eu acho que todos ganharão ali. Secretário, você disse uma palavra acho que é importante a gente colocar nessa discussão, que é impor. Os comerciantes falaram exatamente, tocaram muito nesse termo, né? Está sendo imposto algo que não é da rotina dessa região, especificamente falando, por exemplo, da Flúvia Dulce. Mas é evidente o benefício ao longo de todo o território de Florianópolis que os ciclistas pediam e pediam há muito tempo. E isso tem sido traçado como objetivo de longo prazo pela própria Prefeitura Municipal. Mas vocês entendem, assim, que tipo de métodos estão sendo usados para analisar efetivamente o comportamento de quem vive aqui na nossa cidade? Cresceu o número de ciclistas, os pedidos também cresceram. Quais as próximas metas que vocês pretendem alcançar? Bom, antes da nossa gestão, a bicicleta era tratada simplesmente, né, de forma periférica, né? Ou seja, ela não fazia parte do ambiente da cidade.
a partir da nossa gestão, e é o que preconiza todas as cidades do mundo, e o próprio Plano Nacional de Mobilidade determina isso, a bicicleta tem que fazer parte da circulação geral, estar presente na cidade. E é natural que esses conflitos temporários aconteçam, e a gente observa e de forma atenta isso, tá? Vamos ser sinceros, ali na questão da Fluvia Dulce, a gente tinha 30 vagas que foram retiradas num contexto de mais de 400. O que acontece é que o usuário do automóvel individual, ele sempre é favorecido, né? Então, a gente está agora vamos promover uma melhoria no sentido de ampliar a rotatividade para favorecer o comércio como um todo dessas vagas. O que a gente observa também é que a maioria das vezes aquelas vagas não eram utilizadas para a pessoa que ia ao comércio, eram utilizadas às vezes por funcionários, muitas delas por funcionários, ou pessoas que acabavam nem comprando no comércio, tá? Ali, por se tratar de uma adequação viária, não um grande projeto viário, a gente entende que se trata de uma rotina obrigatória do planejamento viário da cidade, que é dar fluidez geral ao trânsito. E foi incorporada a ciclofaixa, ou seja, com ou sem ciclofaixa, aquelas vagas não teriam condições de permanência, em virtude até pela abertura da ponte Hercílio Luz. Essa mudança demorou um pouco, até por questões da pandemia, né? Teve toda essa adaptação do território. Então, a fluidez geral do trânsito ia motivar a retirada daquelas vagas. E agora a gente está trabalhando com a Secretaria do Continente, tem uma determinação minha, junto ao secretário adjunto e o pessoal da operação, para que favoreça e crie outras melhorias aí para apoiar o comércio como um todo da região. Secretário, para a gente ir em direção ao final, os esclarecimentos são muito importantes, né? Mas a sociedade, de uma forma geral, sempre coloca entre a cruz e a caldeirinha o motorista do carro, né? Mas é importante, eu acho, que o senhor falar um pouco mais sobre a responsabilidade de nós ciclistas, me coloco nessa porque eu também ando muito de bicicleta aqui na capital, em todos os cantos, responsabilidade diante do trânsito por si só. Porque quando uma via possui uma ciclofaixa, uma ciclovia, o ciclista, por obrigatoriedade do próprio Código de Trânsito Brasileiro, tem que estar lá. A não ser que a via não tenha ciclofaixa e ciclovia, deve circular no meio dos carros no mesmo sentido, correto? Correto. Isso é muito importante que você falou, Polito, pelo seguinte: em vários lugares a gente não tem condições de implementar uma ciclofaixa ou uma ciclovia, que é separar realmente o ciclista do trânsito geral. E nesse sentido, o ciclista deve respeitar a mão de circulação geral do trânsito, e a gente tem sinalizado com aquelas ciclorotas, né, que é aquela parte compartilhada. E também a gente pede, e os ciclistas têm que entender também, que a prioridade geral do trânsito é do pedestre. Muitas vezes você vai compartilhar uma calçada ou algum outro lugar da cidade, você tem que respeitar primeiro as pessoas que estão a pé, aí são idosos, são crianças, então o ciclista também tem que entender o seu lugar no trânsito nesse sentido, respeitar as vias e as direções, para que ele também ande de forma segura. E aí o motorista, em geral, entender que o ciclista e o pedestre fazem parte do trânsito da cidade. O desenho das vias não foi feito exclusivamente para os automóveis. Ao longo do tempo foi se adaptando e, vamos dizer assim, o automóvel passou a reinar. Mas a gente tem que favorecer a circulação geral, priorizando sempre pedestre, ciclista, transporte coletivo, e o automóvel individual vem na sequência. Eu acho que essa é uma cultura que a gente tem caminhado e evoluído, e é a tendência, né, da cidade a incorporar essas inovações, e eu acho que a médio prazo todos ganham. Já está andando mais de bicicleta, secretário? Já voltei a andar pós-pandemia, baixar um pouquinho aí o que a gente não pôde efetivar durante o tempo todo ali de mais isolamento, né? Joia. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Michel Wittmann, secretário de Mobilidade da capital. Um abraço. Obrigado.